Boa noite. Unifor Notícias está no ar. Boa noite, Lohane. Boa noite, Letícia. Boa noite para você que está em casa. No Unifor Notícias de hoje, você vai conferir como vive melhor a terceira idade. Você vai ver também a superação de Márcio Vaz. Vamos falar também de uma doença rara, a ELA. Unifor Notícias começa agora. Conhecida como ELA, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença de diagnóstico difícil, que tem atingido cada vez mais brasileiros. Saiba mais na reportagem de Mike Lucas. Você conhece alguém que seja portador de ELA? Isso mesmo, ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave e rara que afeta os músculos, alterando sua estrutura. Já são vários casos no Ceará. Um deles é o do ex-professor de psicologia da Universidade de Fortaleza, João Jorge. Foram 25 anos ministrando aulas. Por conta da gravidade da doença, ele se comunica através do olhar. E para esclarecer algumas dúvidas sobre ELA, ou melhor, esclerose lateral amiotrófica, eu converso agora com a doutora Ágila Lucas. Ela que é terapeuta ocupacional e foi aluna da Unifor. Ágila, me conta um pouco o que é a ELA. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença do sistema nervoso central caracterizada pela morte dos neurônios motores. Esses neurônios motores, eles estão localizados no córtex cerebral, no tronco encefálico e na medula espinhal. Então, ela não tem causa conhecida. E por não ter causa conhecida, ninguém sabe por que esses neurônios motores, eles vêm a óbito. Então, quando o paciente começa a perder esses neurônios motores, ele começa também a perder a possibilidade de realizar uma movimentação ativa, uma movimentação voluntária. A ELA é uma doença assimétrica. Geralmente o paciente começa a perder força em um membro e evolui para outro e sempre é progressivo. Tudo que é perdido é irrecuperável. Atenção para os sintomas. Atrofia dos músculos das mãos, perda de força, dificuldade na articulação da fala, paralisia de uma parte do corpo, tremor involuntário nas mãos e câimbras musculares. Como eles perdem a fala, eles acabam tendo esse equipamento para se comunicar. Me conta um pouco como é esse processo de comunicação a partir desse equipamento. O PCI-TOB é um computador que tem um sensor, que é um leitor de retina. Os pacientes que podem adquirir o computador, eles têm a capacidade de voltar uma comunicação. É como se eles estivessem reinventando uma forma de se comunicar. O grande fator que acomete a maior parte das pessoas com ela é porque isso é um equipamento muito caro. Então, não são todos os pacientes que têm a possibilidade, que têm a oportunidade de ter um computador desse em casa. Então, o PCI-TOB, ele auxilia na comunicação, é uma forma de comunicação alternativa e dá ao paciente a capacidade dele se tornar independente, porque a partir do momento que eles começam a utilizar o PCI-TOB, eles começam a ter o poder contratual de volta. Eles começam a ter o poder de decisão, eles falam, eles se comunicam, se socializam. Então, eles começam a reinventar a vida. Antes de ser diagnosticado com ela, era assim que o professor Pinheiro gostava de estar. Em um relato emocionante, sua filha conta como a família tem enfrentado essa doença. Meu pai é professor aposentado da UFC e da UES. Ele é doutor na área de linguística, foi professor de inglês, foi meu professor 2 ou 3 vezes, uma vez na graduação, outras 2 vezes no mestrado. Então, meu pai é um homem muito ativo, era uma pessoa que gostava de música, tinha um blog sobre assuntos espirituais, gostava muito de forró pé de serra, tocava piano, acordeon, teclado. Gostava muito de festa, de alegria, e a gente começou a perceber a voz um pouco estranha. Ele começou com a voz embargada, a voz pastosa, depois começou a ter dificuldade para engolir. Quando ele ria muito, ele se engasgava, e a gente, honestamente, no início, a gente nunca associaria isso a uma doença neurodegenerativa. Cuidar de um paciente com ela é muito difícil, mas para a família do professor Pinheiro é importante estar presente neste momento. Para uma família, não é fácil receber o diagnóstico de uma doença como essa. Falta chão. Se a família não tiver uma estrutura e uma base emocional, afunda todo mundo junto. Hoje, assim, convivendo nas comunidades e observando, a gente vê assim, que as famílias realmente sofrem um grande abalo com isso.
a sensação que a gente tem é que a gente está podendo retribuir um pouco do que a gente recebeu. Ela aproveita para dar um alerta sobre a doença. Uma das coisas que nós fizemos foi nos engajar, minha irmã, meu irmão também, de uma certa forma. Foi assim que a gente entrou em contato com a Adila Lucas e a gente começou a fazer uma certa campanha de divulgar para que as pessoas primeiro conheçam a doença. Segundo, para que sejam diminuído um pouco o preconceito com aquelas pessoas que começam a perder seus movimentos, para que ela não seja excluída. Então, assim, nas redes sociais, a gente já fez outros programas de TV, a gente já fez um programa de rádio. Existe uma documentação da doença dele desde que ele começou a andar de bengala, está na comunidade Ela Brasil. Assim, ele tem um número bem grande mesmo de fotos e vídeos. Nós fizemos vídeos, esses vídeos estão disponíveis e a gente troca muita experiência com as pessoas das comunidades. Gostaria de agradecer à Unifor. Ela nunca me abandonou, financeiramente, intelectualmente e terapeuticamente. Obrigado. Gostaria de agradecer à Unifor. Ela nunca me abandonou, financeiramente, intelectualmente e terapeuticamente. Obrigado.